Cara, deixamos passar uma oportunidade boa, né? A minha leitura é essa, de que poderíamos fazer muito mais. Eu acho que, não vou dizer que subestimou, mas o Rogério Ceni foi um pouco acomodado para essa partida e foi surpreendido por um grande ferrolho do time do Boston River, um time sofrível, sinceramente, mas que compensou o que lhe falta em qualidade, com intensidade, com entrega, com transpiração. Você vê as roubadas de bola dos meninos do Boston River, você vê o jogador mais experiente, digamos assim, do Boston River, é aquele lateral de 31 anos, todos os demais com a zaga de 20 e 24 anos. O camisa 9, né, o atacante, né, de frente de 22 anos, e para isso o Rogério Ceni botou 3 zagueiros, um ferrolho de 3 zagueiros, para jogar contra esse time, volto a dizer, jovem, mas extremamente limitado do Boston River. Um time que muito obediente taticamente, muito entregue, que transpira muito, que se entrega, mas que não dá para comparar a técnica de um time do Boston River que está na 13ª posição com todo respeito, modesto campeonato uruguaio, com o Bahia de Grupo City, de Libertadores. Então, assim, acho que perdemos uma oportunidade boa, fomos surpreendidos por esse ferrolho armado pelo time do Boston, e deixamos escapar uma oportunidade, mas que não deixa de ser um resultado, né? Um resultado de empate contra um time que é inferior tecnicamente e taticamente, mas também foi muito aguerrido, né? Empatou, é um empate para eles com gosto de triunfo, porque eles quiseram mais, se entregaram mais. Se o Bahia quisesse um pouquinho, se tivesse... Eu volto a dizer também que seu Rogério meio que subestimou ou deu pouca importância, eu quero dizer assim, porque entrou com a mesma escalação para um cenário completamente diferente. Não tinha nada a ver o jogo do The Strongest, tanto na altitude quanto da Fonte Nova, com esse jogo de hoje. Entendeu? Na minha humilde visão aqui, fez uma leitura completamente equivocada, colocando um time sem poder de criação, um time completamente compactado, trancado, e que realmente não quis se expor. Não quis se expor. Você tendo peças no banco, a gente não sabe exatamente qual é a condição de cada um, mas você tendo peças no banco como o próprio Arias, o Gilberto, o Nestor, você me vem com 3 zagueiros contra um time extremamente jovem, sem nenhum precedente. Para mim, realmente, ele pecou muito na sua escolha inicial, e apesar de respeitar a opinião de alguns colegas, errou também nas mudanças. Ele retirar Eric Puga, que estava o melhor em campo, não só visualmente, mas nas notas frias, notas por notas, tanto no flash score quanto no soft score. Era a maior nota do time do Bahia, logo ao lado de Santi Ramos Mingo. Era o melhor jogador, você vai tirar o Eric Puga da vida, que era nossa válvula de escape com certa qualidade e tudo mais. Então acho que ele poderia ter caprichado um pouco mais, ele poderia ter estudado um pouco mais a partida, assistir como a gente assistiu. Eu acredito que ele assistiu, né? Mas ter assim um pouco mais de cuidado mesmo, de carinho para armar esse time. Para mim ele foi um 6 por meia dúzia ali, para um campo sofrível. Eu vi muitos amigos falando, cara, eu me senti no Campeonato Baiano. Realmente a gente não pode admitir, apesar de ser um cenário, né, um coliseu tradicionalíssimo do campeonato, do futebol sul-americano e mundial também, mas assim, um campo horroroso. Mas a gente não pode, pela enésima vez, jogar na conta do campo e dizer que o Bahia não tinha condição de apresentar o mínimo de qualidade, o mínimo de futebol por conta de um campo. Então acho que ele poderia ter pensado melhor esse jogo para os critérios que esse jogo impunha, Fernando. É isso, cara, eu concordo muito com você, Gabi, com o que você trouxe, a sua análise da partida, e eu quero fazer uma provocação pra você, porque foi um ponto que eu acabei entendendo que trouxe uma dificuldade pro Bahia construir ofensivamente, né? A ausência, cara, de laterais que explorassem um pouco mais esse corredor, né? A gente viu o Eric Puga e o Ademir praticamente como alas, né? E a gente teve o Gabriel Xavier ficando muito mais na questão defensiva, um pouco ali pela direita, e o Luciano Juba jogou muito mais por dentro, né? Ajudando na saída de bola com o Caio Alexandre. A gente não teve laterais de ofício pra ajudarem o Ademir e o Eric Puga nesse corredor. Eles se cansaram muito, correram demais e não construíram, não produziram ofensivamente, e os meio-campistas também tiveram dificuldade daquela tabela, daquela construção ofensiva para poder realmente construir um placar tranquilo no jogo de hoje, né, Gabi? Perfeitamente, e isso é, como eu falei no início, muito, muito pelo fato da proposta que o Boston veio para a partida, de montar aquele ferrolho. Você vê que Caio Alexandre, como faz muito bem, ele recebe a bola de costa, mas ele vai girar para um lado ou para o outro, já tem 3 em cima fechando, então fica sem aquele poder de articulação, de armação. Então, assim, ele poderia ter pensado melhor esse jogo. Eu, apesar de estar reconhecendo a boa campanha que a Ademir vem fazendo, não era um jogo para ele. Com a proposta daquela do Boston, montando aquele ferrolho, e principalmente por conta de um gramado pesado e horroroso daquele, não era um jogo para Ademir, era um jogo para mais cadência de bola, um jogo mais físico, de você pensar melhor a bola, de você ter lances até mais curtos.
tabelas, passes, infiltrações mais curtas, um jogo para um refino técnico melhor. Talvez até para o próprio Nestor, até para o próprio Michel Araújo, que apesar de ser velocista também, mas é menos velocista do que o Ademir e tem um refino técnico e tático um pouco maior do que o Ademir. Então ele poderia ter pensado um pouco isso. Ou Nestor, ou Michel Araújo, o próprio Gilberto, você coloca, você extrapola, né, na confiança do bom Gabriel Xavier, que é polivalente, sempre entregue, sempre voluntarioso, mas não tem a menor condição de você querer que Gabriel Xavier faça o mesmo que Santiago Ramos faz na lateral direita, o que Santiago Ramos faz na lateral esquerda, não tem como. Então, de uma forma desnecessária, um preciosismo e um cuidado e, digamos, até um medo desnecessário para um adversário que não merecia isso. Se você propõe mais o jogo, se você ataca e agride um pouco mais o adversário, fazendo com que essas linhas fossem quebradas, que esse ferrolho fosse agredido e afrouxado, provavelmente a gente sairia de lá com um resultado positivo. Provavelmente aqueles meninos que são muito jovens ainda, que o mais experiente é o lateral, mas os demais todos de 20 e poucos anos, eles iam se complicar em algum passe. E aí a gente poderia agredir isso, mas na minha leitura, vejo que Rogério fez uma leitura equivocada, certo? Ele é o treinador, a gente faz o recorte da leitura que ele está tendo uma campanha muito positiva, com variações táticas e tudo mais, mas na minha visão, eu acho que ele poderia ter tomado decisões melhores, principalmente nos 11 iniciais, mas também nas suas substituições.